Seu filhotinho super saudável foi para vacina e o veterinário falou que ele tem um sopro no coração. Você ficou confuso, angustiado e saiu de lá cheio de dúvidas? Então calma, respira e fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre sopro cardíaco em cães filhotes. Olá, seja muito bem-vindo ao meu pet cardiopata. Meu nome é Bruna Bruller, sou cardiologista veterinária e nesse canal eu esclareço as principais dúvidas dos tutores sobre o coração dos seus bichinhos. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que fazer quando o sopro cardíaco, que frequentemente é associado a cães velhinhos, aparece em um filhote. Esse vídeo é uma continuação do vídeo Sopro em Cães, publicado previamente nesse canal. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso antes de continuar. O link está na descrição desse vídeo. Mas se você já assistiu e já sabe o que é um sopro, vamos entender agora quando ele ocorre em filhotes. Antes de mais nada, eu quero começar esse vídeo quebrando o mito de que doença cardíaca é coisa de cachorro velhinho. Quando se trata do coração, existem muitas doenças que chamamos de congênitas, que significa dizer que elas já estão lá desde que o seu bichinho nasceu. Porém, devido ao comportamento silencioso da maioria das doenças cardíacas dos cães, mesmo estando lá desde sempre, muitas delas só vão causar problemas visíveis ao tutor quando o cãozinho já for mais velho. E, até lá, muito estrago já foi feito. Por isso, para um veterinário, auscultar um filhote é fundamental, mesmo no animalzinho aparentemente perfeito, que foi na consulta para vacina e nada mais. Investigar a presença de um sopro num filhotinho é mandatório. Todos os dias, cãezinhos adultos perdem a vida ou desenvolvem sequelas por conta de uma doença que já nasceu com eles e que poderia ter sido manejada ou até curada há muito mais tempo se o sopro tivesse sido auscultado com atenção. Por isso, se você chegou até esse vídeo porque o seu veterinário identificou um sopro no seu filhotinho, valorize esse profissional. O diagnóstico precoce é sempre mais promissor. Um outro dado importante sobre o sopro em filhotes, porém, é que o exame cardiológico neles pode ser muito desafiador. Além de filhotes normalmente serem bem mais agitadinhos, a frequência cardíaca, ou seja, a velocidade que o coração bate, é naturalmente mais alta. Tudo isso pode dificultar a ausculta e pode explicar por que um sopro foi identificado só no reforço da vacina e não na primeira consulta, por exemplo. Por isso, cães devem ser auscultados com atenção em toda a consulta. Ok, o seu filhotinho, aparentemente saudável, teve um sopro cardíaco identificado num check-up ou vacina. E agora? Assim como num cão adulto, o sopro é só a pontinha do iceberg. É o início da jornada diagnóstica. Para saber exatamente qual é o defeito causando o sopro e a sua gravidade, e para entender se e como esse defeito precisa ser tratado, ou até mesmo se esse defeito tem cura, o cãozinho passa obrigatoriamente, no mínimo, por um bom exame de ecocardio. Dito isso, vamos falar agora dos defeitos congênitos em si, que levam ao sopro nesses bichinhos. No processo super delicado da formação do coração de um feto durante a gestação da mãe, muitas etapas podem dar errado, resultando em dezenas de defeitos cardíacos diferentes. E nem seria possível citar todos aqui. Por sorte, esses defeitos de desenvolvimento, em geral, são raros. Mas eu sempre digo uma frase: um defeito raro, quando é no nosso bichinho, representa 100% dos casos. Então é fundamental que a gente entenda sobre ele para tratar da melhor forma. Como eu disse, a etapa que vai dizer exatamente qual defeito está no coração do seu bichinho e o que pode ser feito a respeito é um bom exame de ecocardio. Porém, dentro desse leque enorme de defeitos, existem dois mais comuns e que, inclusive, podem ser curados ou melhorados
com cirurgias ou até com técnicas que a gente chama de minimamente invasivas. São a persistência do ducto arterioso, ou PDA, que é mais comum no Spitz, e a estenose pulmonar, mais comum nos bulldogs. Mas vejam, mais comum não quer dizer exclusivo. Pode acontecer em absolutamente qualquer cachorrinho, até nos vira-latinhas. Eu falarei sobre esses dois defeitos e sobre as suas correções numa outra oportunidade. O que é realmente fundamental que vocês entendam nesse vídeo, principalmente se você é tutor de um filhote com sopro, é que o melhor que você pode fazer por ele é buscar ajuda de um veterinário especialista. Devido à baixa frequência de doenças congênitas na rotina do veterinário, raramente um clínico geral tem o conhecimento necessário para conduzir um caso como esse da melhor forma. As doenças cardíacas congênitas são bem menos previsíveis dos que as que aparecem com a idade, e não existe receita de bolo. Cada caso é um caso e precisa de atenção individualizada. Pode ser que o seu filhotinho com sopro tenha um defeito pequenininho, insignificante, e vá passar a vida toda sem que isso seja um problema. Pode ser que o defeito seja preocupante e corrigi-lo irá livrar vocês de muito sofrimento. Qualquer que seja o caso, uma ausculta atenta na consulta e uma investigação precisa em tempo hábil é a melhor receita para um coraçãozinho bem cuidado. A regra é clara: não perca tempo. Agende o quanto antes um ecocardiograma com um profissional capacitado. Esse é o único exame capaz de dizer se o bichinho tem mesmo um defeito no coração, qual é esse defeito, se ele vai ou não causar problemas no futuro, se ele precisa ser medicado ou se ele pode ou não ser corrigido. Gostou desse vídeo? Esclareceu suas dúvidas? Conhece alguém que tem um filhotinho com sopro que precisa saber disso? Compartilhe essa informação e me ajude a salvar a vida de mais cãezinhos. Muito obrigada e até a próxima.